Está começando mais um Café com Ela e eu gostaria de agradecer os nossos parceiros TB1 Celular, Equiflar Móveis, Móveis Estrela que cobre qualquer oferta. E hoje o Café com Ela recebe uma mulher que representa bem a realidade de muitas brasileiras, múltiplos papéis, desafios constantes e a decisão de não parar. Empreendedora, mãe de 2 filhas, casada, criativa e determinada, Luana Paula já viveu o empreendedorismo na prática, com erros, acertos e recomeço. Aprendeu com o processo e hoje segue empreendendo com personalizados, transformando criatividade em negócio. Mais do que vender produtos, ela constrói significado em cada detalhe. Luana, seja bem-vinda ao Café com Ela. Muito obrigada, Vânia. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz. E para começar, a pergunta de sempre: quem é você em um simples cafezinho do dia a dia? Eu sou a divertida, a espontânea, a mãe, empreendedora, a que cuida, a que gosta de inovar, que gosta de criar. Acho que é isso, eu gosto de criar. O que mais te define hoje? Ser mãe ou ser empreendedora? Ou isso já não se separa mais? Não se separa. Não, de jeito nenhum. Eu creio que virou algo único. Creio não, virou algo único. Mãe e empreendedora. A gente trabalha, eu luto para ser boa nos dois. E como surgiu e como era a Luana antes de empreender? Eu comecei muito cedo, eu já gostava. Acho que veio do meu pai aquele time, aquele querer, aquela vontade de empreender. Então, antes, assim, eu acho que não tem um antes. Acho que eu apaguei esse antes da minha história, eu apaguei da minha memória. Porque eu acho que eu sempre me vi fazendo isso, sempre me vi empreendendo. Comecei muito cedo, sempre tive pegava algo, já queria vender, já queria mostrar. Eu acho que é isso, eu acho que não existe um antes da Luana empreendedora. Então você sempre foi uma pessoa determinada, construindo sempre, na necessidade. Sempre. Se eu via que a pessoa precisa daquilo ali, eu queria trazer, mostrar um produto ou um serviço que poderia ajudar ela. Sempre. E qual foi o seu primeiro negócio? Loja de roupa. Deu muito certo. Graças a Deus, foi muito, muito, muito bom. Foi algo que eu comecei vendendo t-shirts na loja, na empresa que eu trabalhava. De cobrança, eu falei, vou vender, né? Vou comprar e vou começar a vender. Na verdade, foi bombons. Lembrei, foi bombons. Eu vendi. Aí eu vendi muito bem nessa empresa. E aí eu entrei falei, vou começar a vender t-shirts. E eu vendi. Falei, quer saber? Eu vou montar uma loja. Saí da empresa e montei uma loja. E qual que é o maior desafio de ter uma loja física? O maior desafio de ter uma loja física, sozinha, eu vou falar por mim, só eu, é manter tudo dentro, porque a gente quer ser vendedora. Eu sou muito perfeccionista e eu acho que isso foi um dos pontos que fez eu talvez perder o meu primeiro negócio. Eu queria fazer. Então eu botava a mão em tudo. Eu ia lá, fazia, eu queria vender, eu queria anunciar no Instagram, tudo era eu. E o desafio hoje em dia é isso, entendeu? Você dá conta de tudo. E a gente, às vezes, se a gente não parar e pensar, a gente não dá conta de tudo. Você tem que delegar funções para poder as coisas fluir. Então, acho que o desafio foi saber separar os papéis. Esse ponto aqui eu preciso de um ajudante. E eu ficava com muito medo de colocar, hoje não mais, mas eu ficava com muito medo de colocar uma pessoa para me ajudar e ela não ser igual eu, ela não atender como eu. Então isso foi meio que um desafio, eu consegui
separar, falar, não, eu preciso de alguém aqui agora para poder fazer. Eu acho que esse é um dos maiores desafios de quem empreende, né? Porque A gente fica com medo. a gente não quer delegar funções, a gente tem medo de delegar funções porque você fala, ou quando você delega, você fala, nossa, se fosse eu tinha feito assim. Porque a pessoa não fez assim, porque eu faria assim. Exatamente. Eu acho que esse é um desafio, assim, e se a gente quiser crescer, a gente precisa dar esse passo. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho, exatamente. E eu aprendi muito hoje nos personalizados, porque os personalizados, ele precisa de um toque, pra mim, um toque meu. Mas eu falei assim, eu preciso de alguém, porque ser mãe, empreender, cuidar de menino e ainda fazer acontecer, atender, é difícil, sabe? Aí eu peguei e falei, eu preciso. Então eu entendi isso, isso foi um desafio que eu pulei, falei, eu entendi. Só que mesmo assim eu falo, ai gente, será? Será que não... Mas eu coloquei na minha cabeça que eu preciso ensinar. E tá sendo legal hoje, tá sendo bem diferente. Eu passar o que eu sei, porque o personalizados, a sublimação é algo novo, né? Uhum. Então passar, nem todo mundo entende. Uma coisa é você colocar uma pessoa para poder vender roupa, uma secretária ali que vai te ajudar a vender roupa. Outra coisa é uma pessoa que vai aprender a sublimação, aprender a criar, aprender ali a personalizar. Então é diferente. E ter a mesma visão que você tem, o olhar clean, aquele olhar assim, perfeccionista. Exatamente. E graças a Deus, Deus tem encaminhado tudo. A menina que tá ali comigo hoje, ela tem isso, sabe? Eu acho que eu orei e pedi pra Deus, eu tava com receio, mas deu certo. Graças a Deus. Esse é o desafio que eu pulei. Que eu consegui passar pra frente. E o que ninguém falou pra você sobre ter uma loja física que você aprendeu na prática? Olha, eu coloquei a minha loja física, foi algo assim que ninguém me falou e eu aprendi. Eu tinha minha loja física na frente da minha casa. Aí eu inventei de trocar de ponto. Eu falei, eu quero algo grande. Não que isso seja ruim. Só que eu acho que a pessoa tem que parar. Esse dia agora eu tava até falando sobre isso com uma amiga minha, cabeleireira. Eu falei, a gente tem que parar e colocar tudo na ponta da caneta. Quer dar um passo? Claro, tem que dar, porque é o que faz a diferença. Mas será? Você precisa? Eu precisava? Não era algo que eu precisava de mudar de ponto, pagar uma fortuna num ponto comercial mais estabilizado, porque eu tinha venda o tempo todo no online, eu tinha venda presencial na minha loja física e fui inventar de mudar de ponto. Foi assim, o que ninguém me contou. Luana, você arriscar num ponto que não é seu, pode dar ruim. Pode dar muito bom? Pode, mas pode dar muito ruim. Ninguém me contou, mas eu tive que voltar pra trás. E assim, eu não me arrependo. Não foi algo assim que criou arrependimento. Hoje, se eu falar assim, hoje eu não tenho um ponto comercial, eu tenho um ponto online, né? Só online, atendimento online. Mas se hoje a pessoa falar pra mim assim, Luana, vamos montar um ponto comercial? Eu sento, analiso, coloco tudo no papel e vejo se realmente faz diferença. Porque hoje no online, eu vou ser bem sincera, no online você vende muito. Se você saber fazer, você vende muito. Então assim, foi algo que ninguém me contou que eu poderia quebrar a cara. Mas assim, foi bom. Eu não me arrependo. Foi bem... foi aprendizado pra mim. E eu carrego isso agora pra sempre. Pra sempre. E qual que é o maior desafio do online e do físico? O online, o desafio para quem não consegue aparecer. Se a pessoa, vou ser sincera, se a pessoa ela não coloca a cara, ela tem um desafio. Provavelmente ela vai vender, mas não tão bem quanto uma pessoa que vem ali. E isso é um desafio. Se a pessoa falar assim, nossa, eu tenho vergonha. Mas se ela pega o celular, olha,
vim aqui mostrar para vocês esse produto, essa roupa. Ela já cria, é um desafio e ela cria meio que ela tira aquela questão da vergonha. Com o tempo, eu explico muito isso. A minha cunhada fala assim, Luana, como que você faz? Fala assim, olha, não é fácil. Tem dias que você não tá legal. Tem dias que você não quer aparecer. Mas você faz acontecer. Você tem que ir, é um compromisso. O desafio para mim do online é você colocar a cara, né? Às vezes a pessoa não entender, às vezes a pessoa querer pegar, entendeu? Tocar, falar, não, mas eu quero ir aí ver. Para você que tem, igual eu, que tem num quarto, né? Eu fiz o meu quarto do meu estúdio. É complicado. Mas eu creio que o desafio do online seja isso, é você aparecer. Se você não aparecer, você não vende. E o desafio do físico? No físico, é você trazer o cliente para dentro da sua loja. Não é um bom atendimento? Eu achava que... Eu nunca tive loja, Então eu achava que era o bom atendimento. O desafio? É. Você acha que é trazer o cliente pra trazer o dentro cliente. da loja? Porque eu acho que nem todo mundo hoje quer estar ali dentro. Nem todo mundo quer ir. Ou às vezes você tem que fazer um marketing, um trabalho muito grande. Hoje em dia, as outras lojas online tirou o seu trazer do cliente para o físico. Eu achava que era o atendimento porque quando você é mal atendido, você não vai mais. E aí você sempre compara. Eu pelo menos sou assim, lá na internet, pelo menos quando eu compro lá, eu não falo com ninguém e eu não preciso ser mal atendido. Tá aí um ponto. Que poderia sim ser questão da... conta muito o atendimento, a pessoa não volta. Eu não volto. Se eu sou mal atendida em algum lugar, eu não volto ali mais. E aí, mas aí você tem que analisar, talvez é um dia que a pessoa está ruim, né? Então assim, conta tudo. Mas pra mim hoje é colocar a pessoa dentro. Que hoje a facilidade do celular, de comprar online, é muito. Você tem que fazer um merchan pra pessoa vir na sua loja física. Às vezes você quer fazer uma campanha especial pra pessoa estar ali, pra pessoa ver. Porque se você leva a pessoa na sua loja, tanto de produto, roupa, ou qualquer outra coisa, se você leva ela pra dentro da sua loja, ela vai comprar. Ela vai comprar. Se você entra o atendimento, se o atendimento for bacana, a recepção for bacana, ela vai comprar. Entendeu? Então você sabe que vai gerar uma compra. E aí eu acho que o desafio é colocar ela ali dentro. Porque no online é muita gente vendendo, tem muita concorrência. Entendeu? Então eu creio que é isso, trazer ele para dentro da sua loja. Eu acho que o online ele tem muito do pertencer. Você segue alguém, segue uma loja, você vê o que você falou, tem que dar a cara. E aí você se identifica com aquela pessoa Exatamente. ali, com alguma coisa que ela falou, alguma forma, e aí você se sente pertencente. Exatamente. Mesmo que seja um comércio. E aí eu acho que muitos comércios ainda não entendeu. Não. Que ele precisa pertencer, que o dono precisa aparecer, precisa mostrar, precisa humanizar aquilo ali. Sim, exatamente. Hoje em dia, com o avanço que está a internet, se você não colocar a cara, se o dono... Porque a gente se conecta com eles, entendeu? E eu vi esse dia agora um negócio na internet que eu achei muito interessante. Ela tem que fazer humanizado, tanto na questão do aparecer, quanto na questão de mostrar o dia a dia ali. Isso faz total diferença. Porque ela fala assim, cara, ela não tá só vendendo, porque hoje em dia não é só vender. Se você pega um produto e só vende, a pessoa não compra. E aí, isso pra mim foi um estralo. Luana, você tem que mostrar o seu dia a dia. E é isso que é a diferença. E quando a pessoa que trabalha no online, se ela tem vergonha, se ela começar a fazer isso, ela vai começar a se sentir mais à vontade pra mostrar o produto. Às vezes a pessoa se importa muito com o que os outros do outro lado da tela vão dizer. E na verdade, as pessoas não dizem nada. Não se importam. Se você faz algo bom, nossa, parabéns, legal. Se você faz algo que você se julgou que não foi bom, outra pessoa não fala nada. Verdade. E você, em algum momento, pensou em desistir de empreender? Quando seu primeiro negócio não deu certo, você falou, olha, empreender não é pra mim.
Não vou mais mexer com isso. Não desisti, eu queria. Eu pensei já quando eu fechei, eu falei, não, eu queria montar uma loja de blazers. Só feminino, uma loja só feminino de luxo. Falei, vou montar. E aí passa um monte de coisa na cabeça. Não, eu quero montar isso. Aí eu vejo outro falando, não, é porque eu gosto. Então eu nunca pensei em desistir, nunca. Eu sempre pensei grande, em ser grande, em querer fazer grande, em transformar. Acho que por isso que eu fixei no personalizados, na sublimação, porque cada dia que passa é diferente pra mim. Quando eu entrego uma sacola de personalizados que a pessoa vê a embalagem, vê ali e abre um sorrisão, fala, nossa, que lindo! Isso pra mim é gratificante. E como surgiu a ideia da Mibele Personalizados? A Mibela surgiu, na verdade, antigamente, quando surgiu há 2 anos, vai fazer 2 anos agora, dia 8 de abril. Aí ela surgiu, era Lobo Art. Era pra ser, foi meu esposo que me deu a ideia. Ele falou assim, você gosta de caneca, né? Porque eu tinha muitas canecas, a gente ia acabar de casar. E aí ele falou assim, você gosta de caneca, né? Eu falei, gosto. Ele falou, por que você não faz pra vender? Aí eu fiquei matutando. E aí, a gente conversou. Ele falou assim, abre. Eu falei, vou. E eu só assim, vou. Comecei a montar os trem, comprar as coisas. E aí, o intuito, então, era trabalhar com canecas personalizadas só empresariais, para vender para empresas. E camisetas personalizadas, oversize. Por isso que era o Lobo Art, presentes personalizados. Porque era mais masculino. E com o tempo, meu esposo teve que fazer as coisas dele, né? Da empresa dele. Aí eu vi que a Lobo Art ficou só. Falei, eu preciso me conectar com as minhas clientes. E aí eu transformei para Mibela Presentes Personalizados. E foi uma transformação que, assim, as minhas seguidoras abraçou. E eu fiquei tão feliz, porque Mi é da minha menina, Camille, que a gente chama ela de Mila. Então ficou Mi, Bela da minha bebezinha. Aí ficou Mibela. Então, assim, foi algo que surgiu a ideia através do que eu gostava, que é canecas. Eu tenho um expositor de canecas que não cabe na caneca. Eu tenho 252 canecas. Então você é mais fã que eu. Não, mas sabe o que é? Que quando eu faço, quando dá final de ano, datas comemorativas, eu deixo no expositor. As pessoas, mano, aquelas dos expositor que eu sei que você não usa, me vende elas. E as minhas canecas são presentes. Olha, das pessoas que sabem que eu gosto de caneca. Que legal. Vão me dando caneca, viaja, me dá uma caneca, traz pra mim uma caneca. E eu tava pensando em fazer uma caneca pra você. Na verdade, eu queria fazer uma xícara aqui pro café com ela e fazer uma caneca diferente pra você, com a sua caricatura, sabe? Mas vai dar certo. Mas eu tenho ideias pra você que eu quero. Já tô pensando num pedido aqui que eu quero fazer. Não é de caneca, mas é um livro de corrida pra colocar personalizado. Não sei se você trabalha, eu aqui. Mas pra colocar os números das corridas. Gente, nossa. Pra fazer estilo diário. Olha, que ideia legal. Ainda mais agora que tá muito, né? Tá hypado essa questão de corrida. Sensacional. Gostei da ideia. Qual foi o maior desafio no começo da Mibela? Eu estava como CLT. Então foi fazer ali trabalhar nos dois. Questão de divulgar, porque como eu te disse, eu sou muito perfeccionista, então como que você tem tempo para poder fazer o bom, para fazer o uau pro cliente, não tem como, sendo CLT. Então foi um desafio muito grande para mim. Em questão disso, trazer o cliente pra caneca personalizada, porque tem muita gente que tem assim a caneca personalizada só como data comemorativa. E eu sempre quis fazer a Mibela não só como uma data comemorativa. Eu queria que fosse algo especial, algo que a pessoa parasse, pensasse, falasse, nossa, eu preciso dar um presente pra, supondo ali, pra minha mãe, no dia a dia, sem ser comemorativo, sem ser o Dia das Mães. E aí ele que pensar assim, quero algo diferente. Então eu vou dar uma caneca personalizada com algo exclusivo dela. Então foi esse desafio no começo, porque eu não conseguia fazer isso.
Eu não conseguia dar esse suporte que eu queria pro meu cliente, ouvir ele e fazer o que ele queria. Então foi isso. Depois o desafio veio a questão de ser mãe, né? Porque logo em seguida eu engravidei. E eu passei muito mal no começo da minha gestação. Então, ser mãe grávida, empreender, colocar a cara, CLT, nossa, foi muito. Aí eu acho que entrou aquela questão assim, se eu desistir agora aqui, pelo menos dar uma pausa. Só que é uma coisa que eu amo muito. Eu amo de paixão, entendeu? Então, eu pensava hoje, chorava 20 minutinhos e passava. Sabe aquela história que fala assim, eu preciso apenas de 20 minutos para chorar, e aí já levantei, já bola pra frente? É isso. Foi. Você começou com as canecas. Hoje você não personaliza mais só canecas, né? Não. Seu mercado ampliou. E como surgiu essa ampliação e com que você trabalha hoje? Olha, surgiu, eu vendo muitas pessoas. Na verdade, quando eu comecei com caneca, eu já queria expandir, eu queria fazer muita coisa. Mas eu vi que eu comecei com um orçamento muito pequeno para fazer a caneca. E aí, até então, ia ser uma renda extra. Hoje ela é minha renda principal. E aí eu peguei e falei assim, eu via os personalizados que as outras empresas postavam. Falei, gente, eu quero isso, que coisa mais linda. E eu falei, eu posso fazer diferente. Em vez de ser uma imagem pronta, eu posso criar também. E aí entrou onde hoje eu trabalho com a prensa plana, que faz N's. Faz chinelo, faz pantufa, faz mousepad, faz placa, faz azulejo, que é assim, o azulejo é o meu, junto com a caneca, é o time, vende bastante, muito. E hoje, então, eu tenho isso, eu tenho azulejo, eu tenho caneca, eu faço as fotinhas Polaroid, que o povo ama. Eu faço os azulejos, tem de vários tamanhos. Então tem gente que gosta ele personalizado com escrita, com foto. Tem gente que gosta ele pequenininho para poder colocar na geladeira, que ele tem azulejo também com imã de geladeira. Eu monto cestas, né? As pessoas falam assim, mas Luana, mais cesta? Gente, é algo que dá para poder agregar os personalizados e ficar bonito, porque às vezes a pessoa não quer só uma caneca e um azulejo dentro de uma cesta. Ela quer um bombom, ela quer ali um ursinho. Então eu monto as cestas para os clientes personalizada também, do jeito que ela quiser. E hoje, como empreendedora, você se sente mais preparada do que no seu primeiro negócio? Me sinto muito, em tudo. Não só como empreendedora. Acho que no decorrer do tempo, você vai mudando a sua mentalidade, você vai querendo aprender mais, e isso dá uma preparação diferente para você, não só para o empreendedorismo, mas como mãe, como esposa, é diferente. E o que você faz hoje que você não fazia no seu primeiro negócio e que faz a diferença? Eu apareço mais. Eu deixei de ter vergonha. Antes eu tinha vergonha, aparecer quando podia ou quando eu estava bem. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Eu estou rodeada, hoje eu escolhi estar rodeada de empreendedoras. Eu escolhi estar com pessoas que me elevam. Antes eu tinha muito, não, vou ficar aqui tá bom, desse jeito aqui tá legal. E hoje não, a primeira oportunidade que eu tenho de fazer um network, eu vou. E isso faz diferença, muita diferença. Eu acho que é isso. E faz diferença mesmo, o network, conectar com outras pessoas, ter visão diferente, escutar histórias diferentes. Exatamente. E às vezes você fala, nossa, é isso que eu preciso virar essa chave. Exatamente, às vezes você tem uma coisa assim, que você fica pensando, será? Aí você ouve a pessoa falando sobre aquilo ali, que muda, falando, não é que é verdade? Dá pra... Às vezes a pessoa ali passou pelos mesmos problemas que você passou, ou às vezes está passando, eu não tô sozinha. Tem mais pessoas que... Porque a maioria das vezes, a gente se sente sozinha. A gente fala, por que isso está acontecendo? E aí, por que é só comigo? Porque na internet as pessoas postam tudo muito bem. Ninguém posta os bastidores. E muitas das vezes a pessoa ela se sente frustrada.
Falar, mas por que só comigo que acontece isso? Mas você não vê o que tá acontecendo. E quando você tá no network, principalmente eu faço muito network onde tem várias mulheres. Quando você faz esse network, a pessoa vai contar e falar, cara, ela também passa por isso. E isso faz uma diferença gigantesca na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Pra mim, pelo menos, gente, quando eu vim pra cá, pra Jataí, e lá em Rio Verde eu nunca tinha me conectado desse jeito. E eu acho que é por isso que eu vivia numa bolha, né? Só ali eu me matava pra poder vender. Por mais que eu tinha loja física, a minha dificuldade era de levar o cliente lá pra dentro da loja física, eu me matava, eu ralava. E hoje eu sei que se eu tiver pessoas ao meu redor, mulheres que Luana, apoiam ali, te indicam, faz a total diferença. É muito, muito, muito gratificante. E eu sou muito grata de ter vindo para Jataí e ter conhecido mulheres que hoje me impulsionam. Eu acho que tem que ter mais mulheres assim. Você é mãe de uma adolescente e de uma bebê. Como isso impacta na sua rotina de empreendedora? Nossa, impacta muito. Impacta na questão de, às vezes, eu não conseguir dar uma atenção pro negócio e para as minhas filhas. E eu me pego muito me cobrando isso. Se eu dou atenção demais pro meu negócio, porque o negócio precisa de você, precisa de fazer uma divulgação diferente, precisa fazer um conteúdo diferente. Isso pega muito. E às vezes eu paro e penso assim, mas será que eu tô dando atenção suficiente para minhas filhas? Principalmente para uma bebê de 10 meses? Eu me cobro bastante. E impacta tanto para mim, no meu pensar, impacta para elas, no crescimento delas. E quando eu foco nelas e deixo a Mibela, impacta um pouco na Mibela. Entendeu? Mas assim, eu creio que é um processo. Tudo um processo. Com o tempo você vai conseguindo lidar. No começo foi muito difícil, uma bebê, recém-nascido, mas hoje em dia é mais tranquilo. Bem mais tranquilo, saber assim, ter um jogo de cintura com as duas. E com a empresa, né? Com as duas crianças e com a empresa. Tem que ter um jogo de cintura. Mas assim, devagar sem se cobrar. Eu acho que é isso. Você não pode se cobrar, você não pode ver fulano lá na internet postando sendo mãe, empreendedora, uma vida maravilhosa. Que a gente tem disso, né? E aí falar, nossa, por que ela dá conta? E eu não. Ela não tem nenhum desafio. Ela não tem nenhum desafio, tá fácil. Mas não é isso. E se for isso, o seu é diferente. O seu é diferente. Então hoje eu coloco isso na cabeça. Deu pra me poder fazer as coisas da Mibela que eu queria? Ótimo. Eu consegui gravar o conteúdo que eu queria, que eu tinha agendado pro dia? Ótimo. Não consegui porque eu tive que atender as necessidades das minhas filhas? Tudo bem. Amanhã eu faço. Eu parei de me cobrar. Entendeu? Acho que isso faz total diferença. O que é mais difícil, empreender ou a maternidade? Empreender. A maternidade não é difícil. A maternidade, parece que quando você se torna mãe, algo dentro de você muda. É um estralo. Algo dentro de você muda e você faz o que tem que ser feito. Você tem algo dentro de você que vai te guiando. Empreender, você empreende no escuro. Você começa no escuro. Você não sabe se vai dar certo. Mas assim, você quer tanto que faz acontecer. Então, para mim, empreender é mais difícil. A maternidade, para mim, é leve. É tranquila. Bonito. O que significa amar o que faz na prática? Porque na rotina, diferente de ser mãe, que é leve, nem tudo é leve. Você deixar de lado as coisas necessárias. Eu tenho que deixar de lado, às vezes, dormir com meu esposo na hora certa. Eu tenho que deixar de lado o meu horário de almoço. Eu tenho que deixar de lado de colocar a minha filha na cama na hora certa.
pelo amor que eu faço. Eu tenho que estar ali fazendo acontecer. Então, eu amar o empreendedorismo, amar o que eu faço, muitas vezes eu tenho que abrir mão do amor de família, amor de mãe, amor da minha filha, amor de estar reunido com a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, por amor ao que eu faço, por estar focada no que eu faço. Porque senão você não deslancha. Então eu entendi que às vezes é tudo um começo. Talvez agora no começo eu tenha que deixar os meus, por amor ao que eu faço, eu tenho que deixar os meus. Muitas das vezes dormir tarde. Eu tenho que dormir. Tem dia que eu vou dormir 5 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã. Ou às vezes eu troco, eu falo, vou dormir um pouquinho agora, mas eu tenho que acordar 3 horas da manhã. Então, às vezes, deixar ali o meu horário de sono, o horário de comer comida, quando dá. Por amor ao que eu faço. E hoje, no personalizado, qual que é o seu diferencial no mercado? O exclusivo. O único. O que o cliente, ele quer. E no mercado, hoje em dia, se a pessoa já ouviu, e é verdade, se a pessoa ela não inovar nessa questão do personalizado, porque hoje o personalizado tem muito que cria-se, tem já criado. Tem muitas pessoas que compram as artes prontas. E aí, se você não inovar, não vai pra frente. E foi uma coisa que o pessoal, quando eu comecei a vender caneca, as pessoas falam assim, mas caneca? Por que caneca? Via como algo meio que banal. Eu falei, gente, eu quero fazer algo diferente. Desde o começo eu queria que fosse algo diferente. Se chegasse e me falasse, Ana, eu quero assim, com a minha foto, eu quero com escrita diferente, ou às vezes eu quero presentear, eu quero que tenha uma foto, mas não só uma, eu quero 2, 3 fotos. Você consegue transformar essas fotos em desenho? Eu quero colocar uma frase, eu quero que seja algo que ela vai tomar e ela vai se sentir amada, abraçada. Então, o personalizado hoje é diferente por conta disso. O meu diferencial é isso. Eu faço algo único, exclusivo, algo que no dia a dia eu faço, nossa, hoje eu quero declarar que a pessoa que eu amo ela. Hoje eu quero falar que eu amo ela, mas eu não quero falar eu te amo, eu quero dar um presente. Então ali transformar uma caneca simples, porque ela vem branca, né? E aí criar aquela arte, no desenhar, a pessoa falar assim, eu quero que você coloque uma frase bonitinha para ela poder tomar o café dela da manhã e lembrar de mim. Então esse é o diferencial da Mibela. Você falou que tem muita gente que trabalha com personalizado, que pega ali, que não cria, que já pega pronto as imagens, você cria. Você se vê mais como criadora ou como empresária? Como criadora. Eu amo criar. Esses dias agora, no domingo, algo que me deixou assim, totalmente emocionada. Falei, cara, a gente vive coisas que pediu que na infância você queria e hoje, com o passar do tempo, você esquece, né? Eu vi uma frase que dizia assim, se você fosse empreender no que você queria, se você fosse empreender no que você queria ser quando era criança, o que você seria hoje? Eu li aquilo e parei, falei, cara, eu queria ser artista. E hoje eu sou o quê? Eu sou artista, eu não crio, eu sou apaixonada nas criação. Quando o cliente fala assim, Ana, eu vou te mandar isso e isso, essa foto, essa frase, essa escrita, e eu quero que você crie algo legal pra mim. Um desenho legal, crie uma arte legal. Aquilo me deixa muito feliz. E quando eu termino de fazer, que eu entrego pra pessoa, eu fico mais feliz ainda. Porque a pessoa gosta. Nós, Luana, todo mundo gosta? Não, tem gente que a gente tem gostos diferentes, né? Mas a criação da arte é tudo pra mim. Eu me pego horas apaixonada criando. Então, hoje em dia eu fiz esse diferencial, essa separação, eu consigo criar, tenho mais tempo livre criando, e eu coloquei uma pessoa para poder fazer a sublimação. Isso faz diferença no negócio, eu dar atenção pro meu cliente criando.
criando a arte do jeito que ele quer, fazendo o diferencial ali do jeito que ele quer. E já teve alguma criação que você se emocionou? Falei que você falou, nossa, essa me pegou, criei isso, mas... Todas as criações onde tem de despedida, me pega. Você tá falando em criações de despedida e eu, desde que você falou de criar algo que remete à infância, eu pensei. Eu tinha falado pra ela criar pra mim um livro de corrida, mas eu pensei assim, também quero que ela crie algo que eu me lembre da minha mãe. É sobre isso. É sobre isso. Todas as criações onde eu tenho que fazer algo que vai gerar uma lembrança, eu faço com muito amor, faço com muito respeito, com muito carinho, porque é algo que vai ficar ali na memória da pessoa, sabe? E todas as criações, não só azulejo. O pessoal pede mais azulejo, né? Pra colocar foto, colocar frase. Às vezes pede para poder fazer montagem. E a maioria das pessoas que vêm, elas falam, Luana, eu quero para poder guardar de recordação. Você consegue juntar as fotos? E eu faço, Luana, com todo carinho. Eu faço com muita, muita, muita atenção. E assim, não que os outros não tenham isso. Só que eu faço com muito respeito. Com muita dedicação. E todas as vezes, isso me pega. Mas você vê o tanto que é gratificante o seu trabalho, né? Porque você pode marcar a vida de uma pessoa, deixar ali guardado memórias que são muito importantes para a pessoa. Porque quando a gente começou a conversar e você falar do seu amor pelo personalizado, a minha mente aqui, eu conversando com você e eu pensando, nossa, eu tenho que pedir ela fazer alguma coisa comigo com a minha mãe. Então, assim, às vezes pode parecer uma coisa simples, mas uma criatividade de alguém que vai marcar outra pessoa pro resto da vida. E aí é o seu trabalho, né? É o personalizado. Esse, eu vou falar, o diferencial é esse. O diferencial da Mibela é esse. As pessoas me procuram muito para poder fazer em cima disso. Às vezes fazer a montagem, né, de alguém que já se foi, junto com o filho, junto com a mãe. Ou às vezes eu pego muito para poder fazer do túmulo. Mas essas montagens onde faz a mãe e o filho, eu fico muito emocionada. Às vezes alguém que já se foi junto com a criança. Ou às vezes, olha, eu não tenho foto com a minha mãe morreu, como já aconteceu. Minha mãe se foi muito cedo, Luana. Eu queria fazer uma montagem de nós dois. Eu pego as fotos, eu faço a montagem. E aí, muitas das vezes a pessoa manda mensagem pra mim, Luana, eu tô muito emocionada. Ficou muito lindo. E colocar ali pra pessoa guardar pro resto da vida é muito bom. Muito bom, assim, o jeito que ela pega aquilo ali, do jeito que ela recebe, é muito gostoso. A gente vai fazer essa nossa palestra. Luana, e qual conselho você daria para uma mulher que quer empreender, mas tem medo de começar? Começa. Vai com medo. Com medo mesmo. O medo faz parte. Ele faz parte. A gente tem medo de tudo hoje. Tem medo de começar, tem medo de... Tudo gera medo, de inovar, de tudo hoje em dia você tem um medo. E é normal o medo. O medo faz a gente, às vezes, recuar no certo. Mas começa, eu não tenho... eu tenho medo porque o dinheiro que eu vou investir é o dinheiro que eu tenho para poder pagar o meu aluguel. Começa. Eu tenho certeza que se não der certo, porque pode não dar certo. Se não der certo, é um aprendizado. E o aprendizado, lógico, você tem que pegar o aprendizado e botar a cara para fazer de novo. Eu sou dessas, eu não tenho medo de investir.
Eu não tenho medo de começar. Luana, se o Amibela não der certo, eu recomeço. E eu acho que eu vou recomeçar aprender com todos os aprendizados de tudo que já passou. Para mim é gratificante. Eu venci. Eu tenho esse pensamento. Se você recomeça por algo que deu errado, se você para, você perdeu. Mas se você recomeça com o aprendizado, você tá ganhando muito. Você tá ganhando. Eu tenho certeza que os erros que você teve no passado, você não tem agora no seu novo empreendimento. Mas se a pessoa falar assim, vou querer começar, começa. Não precisa ser acelerado. Não precisa ser... Porque tem muita gente que espera o momento certo. Não existe. Não existe o momento certo. Não existe o momento ideal. Existe aquele momento. Você só tem hoje. E vai devagar. Às vezes as pessoas olham aquela pessoa começando com uma loja gigante, o empreendedor, nossa, aquela coisa mais linda, fala assim, mas eu tenho que começar daquele jeito. Não, você não tem que começar daquele jeito. Começa no quartinho. Eu quero vender roupa. Começa, vai atrás de fornecedor. Traz lá, porque fornecedor hoje em dia não vende mais aquela quantidade gigantesca de atacado. Traz umas peças, vende aquelas peças. Aí você traz mais. Não precisa dar um passo maior que a perna. Mas vai devagar. Mas o ideal é começar. E quando você começa, que você vê o primeiro resultado, aí a pessoa acho que já dá aquele estralo na mente. E aí é gratificante. Mas ela também não pode desistir na primeira frustração. Não pode. Acho que é isso. Qual que é o conselho? Comece. E o que a Luana de hoje diria pra Luana que começou lá atrás? Você é foda! Porque quando eu montei a loja de roupa, a Camille já era grande. E a Amibela, com a Bela, é um desafio constante. É um desafio na questão de cuidar da minha filha e querer fazer um negócio gigantesco. Porque eu tenho planos em fazer com que a Amibela seja referência. Então, que eu ia falar pra Luana do passado, falaria: você é foda, você consegue. Porque eu acho que a Luana do passado, se tivesse que abrir uma empresa hoje com uma criança no colo, ela não estaria. Então é isso. Muitas das vezes a gente precisa apenas daquele segundinho ali, daqueles minutinhos de 20 minutos para chorar. E aí bola pra frente. Eu acho que a empreendedora, ela guarda muita coisa. Ela quer dar conta de tudo. Ela quer dar conta de empreender, ela quer dar conta de ser mãe, ela quer ser esposa, dona de casa, tudo. E você vai guardando muita coisa para si. Muitas das vezes, um negócio, algo que você queria fazer e não deu certo, ali no seu negócio, você queria fazer algo diferente para sua família e não deu certo, e isso você vai acumulando. E acho que é onde entra o sentimento de querer desistir. Eu não dou conta. Mas se você parar 20 minutos e chorar, porque a gente fica ali remoendo, né? E chorar ali, respirar, você volta com um gás tremendo. Então a Luana de hoje, a Luana de antigamente não ia dar conta. Não ia. De ser empreendedora com a criança no colo. E eu acho que era isso. A Luana de hoje falaria para do passado: você consegue, você é foda, você é uma ótima mãe. Que eu me cobro muito em cima disso. Você é uma ótima mãe. E é isso.
A história da Luana mostra algo importante. Empreender não é sobre acertar sempre, é sobre continuar, mesmo depois de errar. É sobre recomeçar com mais consciência, mais maturidade e sem romantizar o processo. Entre filhas, responsabilidades e desafio, ela decidiu não parar, não desistir. E talvez seja o maior diferencial de quem constrói algo de verdade. Luana, obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço, Vânia. Foi uma hora muito gratificante. Foi uma hora, assim, maravilhosa. Fico muito feliz pelo convite e estar aqui. Muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe. Amém. E Luana, nós temos um presente para você de um dos nossos parceiros. Muito obrigada. Pode abrir? Que chique. Deixa eu falar que eu estava precisando. Gente, que máximo. Muito obrigada. Deixa eu ver. Ó, esse daqui é pro café. Ah, tá bom. Mas o seu virá e a gente vai fazer o seu azulejo. Você vai ficar apaixonada. Obrigada, Luana. Eu que agradeço. E pense na ideia que eu te dei do caderno de corrida. Estude essa ideia que eu acho que você. Nossa, eu vou. Você falando aí, eu já tô na minha cabeça, já é o jeito que tem que fazer. Até o caderno que eu vou usar já. Menina, vai ficar. Nossa, perfeito. Vamos fazer, vamos. O pessoal que tá correndo agora, né, que tá no. Vai amar. E você que nos acompanhou, até o próximo Café com Ela. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações para não perder nenhum Café com Ela e fiquem todos com Deus.